Olá, queridos alunos do curso de Ciências Contábeis, aqui é o professor Luciano Santana, professor formador da disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação. E neste vídeo eu quero responder as perguntas que nós não conseguimos atender no chat da primeira aula ao vivo que aconteceu no dia 26/3, beleza? Então tem uma série de perguntas aqui e espero que com essa gravação, com este material, eu possa sanar aí todas as dúvidas e responder todas as perguntas, tá joia? Vamos começar então com a primeira pergunta do Gerlânio Mendes da Silva, de Pacajus, do Polo de Pacajus, Ceará, se eu não me engano aqui. Ele pergunta: de que forma a comunicação pode causar a incomunicação? Bom, o Gerlânio, eu vejo a seguinte situação, né? A incomunicação, ou a falta da comunicação, a ausência da comunicação, ou o conflito decorrente do excesso da comunicação. Eu vejo dessa forma, né? Então, a comunicação em si, ou a falta dela, né, é decorrente aí dos extremos, né? Então, quando falta a comunicação, ou falta clareza na comunicação, ou a informação não chega a quem deve chegar dentro da organização, ou o excesso de informação, né? O excesso da comunicação também cria aí uma overdose de informações que pode causar tumultos dentro da organização, tá joia? Então devemos, enquanto gestores, enquanto profissionais, sempre ter aí um bom senso e buscar um equilíbrio. Bom, vamos para a próxima. Jean Gabriel de Oliveira, do Polo de Ponta Grossa. Tudo bem aí, Jean? Vamos para a questão dele. Olha, como e quando a comunicação pode atrapalhar o funcionamento de uma organização? Acredito que muito vinculado aqui à própria questão anterior, né? Então, a comunicação ela pode atrapalhar o funcionamento de uma empresa nos extremos, né? Então, quando ela falta, na sua ausência ou na sua inverdade, vamos dizer assim, quando a informação não é precisa, e no excesso de informação, né? O excesso cria pânico de informação, cria pânico nas pessoas, né? As pessoas têm tanta informação que não sabem o que fazer com tanta informação, o que priorizar, né? Então, vejo dessa forma, tá? Próxima pergunta, Viviane Silva dos Santos, de Rondonópolis, Mato Grosso. Qual a maneira estratégica e básica para conseguir diferenciar as funções da comunicação de elementos da comunicação? Então, a função, ou uma principal função da comunicação, uma delas, né, é provocar uma ação naquele que a recebe. Então, nós podemos diferenciar aí os elementos da comunicação, que seriam aí as iniciativas ou possíveis estratégias, né, os campos aí de atuação da comunicação, de acordo com a ação que aquela iniciativa decorreu daquele que recebeu, né, de quem recebeu aquela informação. Então, basicamente, seria nesse sentido, né, a diferenciação aí das funções de comunicação e dos elementos, né, que envolvem a comunicação. Tá joia? Bom, Elano Ribeiro Vital, de Traíre, Ceará, se eu não estiver enganado aqui, tá? Me corrija aí por mensagem depois se eu soletrei corretamente. A comunicação empresarial tem assumido nos últimos anos maior complexidade, tendo em vista a necessidade de trabalhar com diferentes públicos? Sim, sem dúvida nenhuma, Elano. A diversidade, a mudança, né, o impacto que as tecnologias, sobretudo, têm promovido aí no comportamento da sociedade, sem dúvida nenhuma, também tem promovido uma necessidade, ou pelo menos um pensamento diferenciado por parte das empresas, quando o assunto é a sua comunicação com os diferentes públicos, sem dúvida nenhuma. Até comentei na nossa aula que hoje é muito mais importante a estratégia, né, uma estratégia bem definida antes de qualquer iniciativa de comunicação. Vamos para a próxima, o Deison Sampaio Silva, de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. O livro traz dois termos, comunicação empresarial e comunicação organizacional. Existe alguma diferença ou se trata da mesma coisa? Vamos lá. A comunicação empresarial ela está relacionada a todas as iniciativas de comunicação vinculadas a uma instituição ou uma instituição com fins lucrativos, que são as empresas, né? A comunicação organizacional tem o mesmo conceito, ou seja, todas as iniciativas de comunicação por parte de uma organização, e aí ela inclui as com fins lucrativos e também as sem fins lucrativos, no caso aí as organizações filantrópicas do terceiro setor e assim por diante. Então a comunicação organizacional
ela tem o mesmo conceito, vamos dizer assim, de uma comunicação empresarial, só que com a perspectiva, com o olhar para a organização, né? Não estamos aqui identificando a sua finalidade financeira, né? O seu foco no financeiro ou não. Mas, por exemplo, uma organização do terceiro setor, o foco é uma causa social que ela precisa comunicar. E as mesmas estratégias de uma comunicação empresarial da empresa com fim lucrativo se aplica, então, às organizações sem fins lucrativos. Marcos Aurélio Rodrigues Chagas, de Barreiras, Bahia. Olá, boa noite a todos. A propaganda é uma forma de comunicar-se com clientes de uma empresa, porque algumas propagandas ou campanhas publicitárias fazem tanto sucesso e outras não. O que é importante observar para se criar uma comunicação, propaganda eficiente e eficaz? Se eu não me engano, Marcos, no finalzinho da nossa segunda aula, claro que aqui são as perguntas, né, da nossa primeira aula ao vivo, mas no finalzinho da segunda aula nós temos a proposta de tratarmos vamos assim, um checklist, né, de prioridades quando pensamos a comunicação de forma externa da empresa, né? Então aí é necessário clareza de propósito, é necessário conhecer o público-alvo, ter um objetivo bem definido, a estratégia, ou seja, as ações, e aí implica que comunicação, que conteúdo, que canal, que formato utilizar, né? Então, por exemplo, você vai para uma mídia social e você publica um texto, ele gera um impacto, você publica uma GIF, ele gera um impacto, você publica um boomerang, ele gera um outro impacto. Dependendo da rede que você está se comunicando, aquele formato de comunicação, ele é mais atrativo ou não. Então, talvez isso possa ajudar aqui a clarificar um pouco a sua dúvida, tá? Então, depende muito da estratégia, ou seja, conhecer muito bem o público a qual você quer atingir e a forma como você constrói o seu discurso, né? A sua comunicação. A Ângela Quinteiros Rezer, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Como transformar a comunicação séria tão atrativa quanto um fake news ou rádio corredor? Então, Ângela, aqui eu acho que amarrado aqui a questão anterior, né? Então depende muito da estratégia, né? De conhecer muito bem o público, e nós temos uma questão hoje muito grande, que é o despertar de interesse, né? Que é o que eu chamo de acionar gatilhos mentais nas pessoas. Então os memes, essas fake news, eles despertam uma curiosidade diferente quando você ouve aquela chamada, né? Então aquilo te leva a procurar um pouco mais. Então as empresas hoje têm buscado um pouco isso, né? Sair de uma estrutura mais formal, de uma comunicação, para algo mais instigante, né, que desperte aí ou acione os gatilhos mentais daquele que recebe. Rita de Cássia Queiroz, do Polo de Irati, aqui do Paraná. As redes sociais podem ser úteis para as empresas se comunicarem com os clientes e funcionários? Sem dúvida nenhuma. Claro que é preciso aí bom senso, é preciso todo um cuidado no uso das redes sociais, mas sem dúvida nenhuma as redes sociais têm sido utilizadas como um meio aí, uma mídia, né, de comunicação, seja principalmente com o seu público consumidor, mas também aí com os públicos internos, né, e também com parceiros, porque cria-se uma identidade ou uma identificação com a marca da empresa, né? Então a empresa consegue aí fãs, seguidores, né, aquelas pessoas que admiram aquela empresa, aquela marca, assim como, vou dar um mero exemplo aqui, tá? As pessoas que são fãs não só do produto, mas da marca, de toda a construção da marca da Apple, por exemplo, né? Então há pessoas que não abrem mão, né, e são ali fanáticos e gostam muito da marca em si, né, e tudo relacionado à marca. E aí tem não só os aparelhos telefônicos, smartphone, mas tem camiseta, caneca, né, tudo que é relacionado à marca, a pessoa se torna uma fã daquela marca, daquela empresa. A Janice Knopfis, de Pelotas: qual a melhor forma de comunicação dentro de uma organização, já que a mesma pode ser interpretada de várias formas? Janice, olha, eu vou dizer para você que não existe uma melhor forma. Eu até recomendo que a empresa alterne as formas, né? Até exatamente por isso, como nós temos sempre um público diverso, um público que vão receber, os públicos, né, vão receber
as informações de diferentes formas, um é mais auditivo, outro é mais visual, outro é mais sinestésico, então a empresa também precisa atacar nessas diferentes frentes, né? Então, alternar aí um e-mail marketing, cartazes, comunicação verbal mesmo, né, em termos de reuniões ou falas, né, pessoais, então não existe aí uma estratégia que seja mais eficaz. E claro, depende muito da própria empresa, da própria cultura que a empresa tem e da forma como as pessoas ali trabalham, né? Vamos lá, a Ângela, próxima pergunta. Ângela Quinteiros, de Cachoeirinha. Como apurar o tipo de comunicação apropriada e o método correto de comunicar dentro das organizações? Então, acho que praticamente correspondendo aqui à questão anterior, né? Então, só reforçando, não existe um único método ou uma única forma aí de se comunicar, mas sim, acho que falar a linguagem do público em si e também da própria empresa, da cultura da empresa é muito importante, né? E sempre buscar alternar as estratégias. Próxima pergunta aqui do Afonso Correia Lima, de Porecatu. Boa noite, né? Ou olá aí, Afonso, né? Aí do Polo de Porecatu. Um abraço para Ana Júlia, que é a gestora aí do Polo, muito colega nossa aqui, parceira aqui da nossa instituição. Boa noite. Até que ponto a comunicação por meios eletrônicos substitui a forma oral? Eu posso dizer para você que não substitui e acredito que não vai substituir tão cedo ou jamais, né? Até porque a comunicação por meios eletrônicos ela vem complementar ou reforçar as estratégias de comunicação, mas sem sombra de dúvidas a comunicação pessoal, o olho no olho, as expressões, a emoção transmitida ali naquele momento, ela jamais vai poder ser representada por um meio eletrônico, né? Então, fico aqui, pelo menos a minha opinião é que a comunicação interpessoal jamais será sobreposta aí pelos meios eletrônicos. É claro que, como eu falei, vai contribuir muito, vai acelerar o processo, vai ajudar, mas sem dúvida nenhuma a comunicação oral é muito importante. Gabriele Santos, de Fazenda Rio Grande, aqui do Paraná. Como a comunicação realizada pelas empresas pode ter um resultado mais eficiente e eficaz? A partir do momento, Gabriele, que essa comunicação ela gere uma ação, né? Toda a comunicação ela tem um objetivo, que é levar aquela pessoa que a recebe a um tipo de ação. Ou é um conhecimento que ela vai adquirir, ou é um comportamento que ela vai assumir, ou uma decisão que ela vai tomar. Então, toda a comunicação, de certa forma, ela tem um propósito, né? Que é levar a pessoa a um tipo de ação. Reflexão, movimento, né, físico mesmo, uma decisão, enfim, alguma coisa a pessoa vai fazer. A grande questão aqui entre ser eficiente e ser eficaz é que o ser eficiente é fazer cumprir o seu propósito, sem se preocupar com o esforço para isso. Ser eficaz é cumprir o propósito da melhor forma, com o menor tempo e com o menor custo. Então, a diferença entre eficiente e eficaz é isso, né? Ser eficiente, por exemplo, eu quero fazer uma campanha e trazer 100 clientes para minha loja. E aí eu gasto aí um investimento com rádio, com mídias e etc, né? E eu trago 100 clientes, beleza. Aí, de repente, eu faço um vídeo, uma chamada numa rede social gratuitamente e tenho o mesmo resultado. Trago 100 clientes para minha loja. Fui eficiente e eficaz, porque eu consegui o mesmo resultado com um esforço menor, né? Com um custo menor, tá bom? Então, é por aí o raciocínio, tá? Vamos lá. O Ítalo Cauã de Melo, de Blumenau. Um abraço para vocês aí de Blumenau. Estive aí, inclusive, há algumas semanas, participando aí do lançamento dos cursos de engenharia. O Adriano Albano, né, que é o diretor dos polos aí. Um abraço a todos vocês, tá? Uma das grandes dificuldades que vejo na comunicação é a interpretação da informação. Como melhorar isso? Olha, a dica que eu deixo, Ítalo, é quando você estiver se comunicando, sempre, se possível, né, uma ação simples, mas antes de encerrar, perguntar para a pessoa que você comunicou o que ela entendeu. É uma coisa óbvia até, é uma coisa bem simples, mas perguntar para ela, olha, você entendeu? Aham, geralmente as pessoas falam, aham, entendi. E aí você complementa, né? O que você entendeu? Ou me explica o que você entendeu.
para você ter o feedback instantâneo. Aí você já vai perceber como a pessoa compreendeu, se ela entendeu certo ou se precisa de alguma correção de rota, tá bom? E geralmente a gente peca nisso, porque a correria do dia a dia a gente atropela, né? E você passa informação. E eu até comentei em uma das aulas que os e-mails, por exemplo, né, que é uma forma de comunicação online, e eu comentei que se você tiver que escrever mais de 7, 10 linhas no e-mail, para e liga ou vai falar com a pessoa, porque um texto muito longo o risco de um ruído, né, da pessoa ler e não entender é muito grande, tá? Bom, quase fechando aqui, tá, pessoal? Lúcia Helena Nogueira, a informação exerce um impacto muito grande sobre o público, uma má informação gera conflitos e pode levar a empresa à falência. A Lúcia de Helena de Diadema, São Paulo, sem dúvida nenhuma, viu, Lúcia? Uma má informação ou uma divulgação, ela arrisca a imagem da organização, né? Então ela pode sim prejudicar muito o negócio, pode até inclusive levar a empresa à falência, né? Talvez não a curto prazo, mas aquela imagem que fica arriscada, a empresa vai perdendo força no mercado e com o passar do tempo ela vai quebrando, ela vai tendo a dificuldade financeira e lá na frente ela venha a abrir a falência, né? Então pode ser que talvez num momento imediato ela não vá, vamos dizer assim, fechar as portas, mas a consequência disso com o tempo vai fazendo com que ela perca a credibilidade e o mercado. Alcione Matos da Silva, de Teodoro Sampaio, que estratégia pode se usar para melhorar a comunicação dentro da empresa entre os funcionários? Acho que muito amarrada com algumas perguntas que vieram antes aqui, né? Então, assim, não existe uma melhor estratégia. Eu acho que o gestor aí, o profissional, o líder, precisa fazer uma leitura do ambiente, da própria cultura da empresa e quem sabe, até perguntar para os próprios colaboradores como eles gostariam de ser comunicados, qual é a estratégia, é por escrito, é meio verbal, é por meio de reuniões, é por meio de murais de aviso, por e-mail, né? Então, como? Talvez uma construção conjunta com as pessoas seja aí uma estratégia a ser utilizada que demonstra, inclusive, transparência e abertura da liderança, né? Ricardo Brandão Lundi, do Rio de Janeiro, Centro. Vamos lá. Como podemos medir se a comunicação da empresa atingiu o objetivo? Então, também aqui amarrado com algumas questões anteriores, o objetivo de toda a comunicação é levar o público receptor, né, aquele que recebe, a uma determinada ação. Então, dependendo do propósito dessa comunicação, como que eu vou saber se ela atingiu? Se aquele que recebeu executou essa ação que eu tinha como intenção naquela comunicação. Então, acho que é a forma mais simples de explicar, né, essa questão do objetivo da comunicação. Então, se meu objetivo em comunicar é fazer a pessoa entender, então é confirmar se aquela pessoa entendeu. A ação é levar a pessoa ao entendimento. Então, confirmar se ela entendeu. Se é levar a pessoa a comprar um produto, então houve a conversão de venda, né? Então levou a ação. Então acho que a comunicação ela sempre vai estar atrelada com um propósito por trás, que é um tipo de ação. Tá joia? Fechamos aqui então, pessoal, as perguntas aí da primeira aula ao vivo, relacionada aqui ao dia 26/3, que foi a nossa primeira aula, tá bom? Espero ter esclarecido as dúvidas, são bastante questionamentos aqui. Se ainda restaram algum tipo de dúvida, por favor, pode enviar para os mediadores que vou atender vocês com maior alegria e prazer, tá joia? Fico por aqui então, um forte abraço e nos vemos nas nossas aulas ao vivo, tá joia? Um abraço, até mais!